A engenheira Carla Zavaleta, que recebe hoje a doutora Letícia Ferreira, especialista em Direito do Trabalho, e o procurador do Ministério Público do Trabalho em Criciúma, Bruno Martins Teixeira. Com a palavra, a presidente que apresentou a SEST agora, mas vamos perguntar, então, qual a opinião da doutora Letícia Ferreira sobre a possibilidade da Covid-19 ser acidente de trabalho? Bom, obrigada, Marilene, boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a SEST pelo convite, né, na pessoa da presidente Carla e também do D'Alessandro, que está aqui conosco. Então, acho que é um debate bem amplo, falar exatamente do que a gente acha sobre o acidente do trabalho, a gente precisa contextualizar uma série de coisas, né, mas antes queria rapidamente me apresentar. Eu sou Letícia Ferreira, sou advogada, já milito há mais de 10 anos na seara trabalhista, sou especialista em Direito e Processo do Trabalho, já sou palestrante, sou professora, então Direito do Trabalho faz parte do meu dia a dia. E também por conta dessa pandemia, a gente tem que aprofundar um pouco mais de estudo, porque as mudanças são constantes, quando não são diárias, né? Então, mas para a gente tentar contextualizar, acho que se eu puder fazer isso agora nesse primeiro momento, para poder falar sobre a necessidade de proteção de saúde do trabalhador e trazer as questões da Covid, se é ou se não é acidente do trabalho, a gente tem que pensar primeiro nessa cautela, né? Por que dessa preocupação? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela tinha o foco desse ano de 2020 tratar sobre as questões de assédio nos ambientes de trabalho. Mas por conta da pandemia, ela mudou e trouxe no dia 28 de abril, se não me engano, que eu acho que é o Dia Mundial da Saúde do Trabalhador, o foco da pandemia, que é salvar vidas, né? Então, dentro de todo esse aspecto, a gente consegue entender por que o foco de hoje, acho que o principal da nossa conversa, é discutir se essa Covid-19 poderia ser ou não considerada um acidente de trabalho, né? A gente sabe que teve uma medida provisória, que foi a medida provisória 927, e ela trouxe um artigo específico, que era o artigo 29, que dizia que os casos de contaminação pela Covid não seriam considerados, né, de forma ocupacional, exceto, né, se houvesse uma comprovação. Esse artigo foi revogado, mediante julgamento, acho que teve 6 ações diretas de inconstitucionalidade para tratar sobre esse assunto. Eu fiquei muito mais, né, já falando da minha opinião, a pedido da Marilene, um pouco mais tranquila, porque acho que não é nem o caso se for ou não for acidente do trabalho, mas sim a insegurança jurídica que isso traz para dentro da empresa e, consequentemente, para os seus empregados, né? A minha advocacia, ela é praticamente exclusiva na área patronal, então meu dever e o meu trabalho é tentar orientar as empresas para que elas não tenham ações futuras. Então, eu preciso fazer com que hoje as empresas, no dia a dia, tentem, da maior maneira possível, ou pelo menos da maneira mais coerente possível, diminuir os seus riscos dentro do acidente de trabalho. Então, a gente vai ter 2 nortes daqui para frente a partir do momento que esse artigo foi suspenso, né? Como a gente está falando de uma pandemia, a contaminação pode se dar em diferentes esferas. O que a empresa precisa fazer é, de uma maneira técnica e muito precisa, comprovar que, se por acaso algum funcionário veio a ser contaminado, se houve a contaminação ou a possibilidade de contaminação dentro da empresa. Então, isso vai muito além de entrega de EPI, tenho feito um estudo bem profundo sobre isso, mas como a gente está aqui também para ouvir o doutor Bruno e também as perguntas de quem está nos acompanhando, eu vou deixar a palavra um pouco aberta, mas a minha opinião é que sim, pode ser considerado acidente do trabalho, desde que as provas forem realmente específicas nesse caso, e eu tenho uma convicção muito clara, isso vai ter que ser analisado cada caso, né? Cada perícia, cada prova, cada situação, ela vai ser considerada única para fins de estabelecer ou não um nexo de acidente do trabalho por conta da contaminação da Covid-19. Sim, e doutor Bruno, perdão. Tá bom o áudio? Tá bom. Doutor Bruno, tá bom, sim. O que o senhor me diz, para o senhor, pode ser considerada mesmo um acidente de trabalho? Bom, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar falando em nome do Ministério Público do Trabalho nesse nosso encontro virtual. Meu nome é Bruno Martins Mano Teixeira, eu sou procurador do Trabalho
no município de Criciúma, como a Marilene já ressaltou. E só acrescentando, eu sou também o coordenador regional da nossa coordenadoria de meio ambiente do trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele trabalha, né, quem ainda não está acostumado com a nossa forma de atuação, a gente tem alguns eixos de atuação prioritários, né, dentro do MPT, e a questão do meio ambiente do trabalho é um deles. Então a gente tem essa coordenadoria de meio ambiente do trabalho, que é uma coordenação nacional com coordenações regionais. Em relação especificamente à Covid-19, o Ministério Público buscou fazer atuações coordenadas, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito regional. Então, em âmbito nacional, a gente participa, né, ainda de alguns comitês, junto com outros órgãos, e aqui no Estado também, a gente participa de alguns fóruns e alguns comitês. Um deles, por exemplo, é um comitê que a gente integra junto com o Ministério da Economia e com a ACANT, a Associação Catarinense de Médicos do Trabalho. Por meio desse comitê, a gente encaminhou algumas recomendações, considerando o que a gente entende como necessário para fins de saúde e segurança dos trabalhadores em relação à pandemia, né? E dentro dessas recomendações, a gente cita, enfim, vários considerandos que vêm de diversos órgãos internacionais, como a OMS, a OPAS, né? E a OSHA, que é Organizational, não me lembro agora exatamente do significado. Em relação à consideração da Covid como acidente de trabalho, a gente tem a opinião de que, sim, ele pode ser considerado acidente de trabalho. Como a doutora Letícia já lembrou, logo no início da pandemia foi editada a medida provisória 927, que trazia no artigo 29 a previsão de que, eu até vou ler aqui para vocês para ficar bem ilustrado. O artigo 29 dizia que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Esse artigo foi objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, e o plenário do STF já julgou que esse artigo 29 é inconstitucional. O voto do ministro Alexandre, que foi foi seguido pelos demais ministros, cita que esse artigo não se coaduna com o objeto da medida provisória, que era de preservação de empregos, né, e esse artigo, na verdade, ele não está na mesma linha que foi pensada a medida provisória, e o que levou, né, como eu falei, a decisão da inconstitucionalidade dela. Isso acabou, como a doutora Letícia também citou, essa questão da consideração da Covid como acidente de trabalho estava gerando muitas dúvidas, e essa decisão tornou a situação um pouco mais clara, porque ela acabou, de certa forma, colocando dentro daquilo que era o regramento ordinário para acidentes do trabalho e para doenças ocupacionais, né? Isso a gente tem a definição lá na Lei 8.213, que é uma lei previdenciária, né, a Lei dos Benefícios Previdenciários, e lá no artigo 19 tem a definição do que é acidente de trabalho, que é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, e tem a equiparação, né, das doenças ocupacionais a acidentes de trabalho, previsto lá no artigo 20. Então, o que o MPT se entendeu desde o início, e a gente até se manifestou tanto pelo próprio órgão como pela nossa associação, pela inconstitucionalidade do artigo 29, justamente porque a gente entendia que a Covid era uma doença que poderia ser relacionada ao trabalho, e a gente entende que seria aplicável, no caso, o artigo 927 do Código Civil, que trata do que a gente chama de teoria do risco criado.
tentando resumir de forma bem didática, a teoria do risco criada é uma teoria que prevê a desnecessidade de comprovação do nexo causal, ficaria necessário só a comprovação do ato e do dano para fins de configuração da responsabilidade. E, bem, a grosso modo, ela quer dizer que colocando um trabalhador, já trazendo para a área trabalhista, colocando um trabalhador numa situação de risco acima do normal, não teria necessidade dessa comprovação de que a doença que a pessoa foi acometida pela doença no trabalho. Esse ônus de provar passaria a ser do empregador. Então, claro que essa é uma definição de risco, uma definição subjetiva, né? Evidentemente que a gente tem determinadas situações que me parece ser inquestionável. Então, a gente está falando aqui de hospitais, consultórios odontológicos, funerárias, locais em que tem o contato com muitas secreções, saliva, enfim, né, pessoas sabidamente com a Covid. Então, essas situações, pelo menos na ótica do Ministério Público, parecem claras, que são situações de aplicação da teoria do risco, em que haveria essa presunção de que a doença que a pessoa foi acometida pela doença no trabalho. A gente vai um pouco mais além, né, como a gente se vale da classificação de riscos da OSHA, que é essa organização americana de saúde, que classificou em diversos, em 5 categorias. Doutor, tem uma pergunta. Pode. Tem uma pergunta que eu não quero perder, porque está bem dentro do que o senhor está falando. Claro. Perguntar agora, qual a diferença jurídica que essa situação de pandemia traz a empresas e funcionários, e como é possível resolver essa insegurança neste momento? Pois então, assim, dentro dessa lógica de pandemia, a gente tem uma situação que é realmente complexa, que é o ainda avanço científico em relação ao que como que a doença pode ser contraída, as formas de transmissão, e a gente, enfim, quando a gente fala em saúde, a gente trabalha, diferentemente de algumas outras áreas, a gente trabalha numa ótica na dúvida, não expor, né? Então, assim, se a gente não sabe exatamente quais são as formas de contaminação, a gente não expõe as pessoas àquela situação. Então, se a gente imagina que possa ter, se ainda está em dúvida se existe contaminação por superfície, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado para que essa exposição não ocorra. Então, realmente, considerando essa situação excepcional, é mais complicado, porque as medidas de controle têm que ser maiores, né? Não dá para partir de um pressuposto de que o risco sendo baixo, não precisa ser tomada nenhuma atitude, né? Então, por isso que a gente entende que, na verdade, praticamente para todos os casos, para todas as profissões, haveria essa consideração do risco dentro da teoria que a gente defende, porque a partir do momento em que o trabalhador, em razão do tipo de atividade que ele exerce, ele é obrigado a sair de sua casa para trabalhar, ele já está se expondo a um risco maior do que a média, né? Então, claro que a gente excluiria dessas situações pessoas que estão fazendo teletrabalho, enfim, seria, né, um pouco... caso uma pessoa nessa situação acabe acometida com a doença, evidentemente, nesse caso, não haveria essa presunção, né? Essa é a opinião também da doutora Letícia Ferreira? Eu comungo com a opinião também do doutor Bruno. Acho até que a nossa preocupação, para quem está sempre na linha de frente, orientando tanto o empregado como empregadores, que a demanda é variada, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos aqui em Florianópolis a volta do transporte. Então, a primeira dúvida que já me surgiu nas primeiras horas da manhã foi de uma cliente
nesse sentido da possibilidade de contágio, dizendo assim, bom, e se por um acaso eu, na minha empresa, eu fizer tudo aquilo que está ao meu alcance, né, eu vou dar o IPI, eu vou fazer orientação, porque é tão importante quanto não simplesmente entregar uma máscara, entregar um álcool em gel, ou a necessidade de uma luva, mas se por um acaso esse meu funcionário, ele se contagiou num ônibus, eu vou ter que, mesmo assim, ser responsabilizada por isso? Então, como eu disse na minha primeira fala, a gente vai ter que pincelar tudo isso de maneira muito unitária, né? Acho que é um termo de alfaiate, não vai caber da mesma maneira um diagnóstico para todo mundo, né? As perícias vão ter que ter esse cuidado redobrado para que haja essa preocupação. Então, eu acho que eu dividiria essa, como a gente, né, levantando um pouco do que o doutor Bruno falou bem no início da fala dele, nós vamos ter um norte de, os casos de contaminação podem ser considerados como doença ocupacional. Como não existe uma presunção absoluta, ou seja, todo mundo que se contaminar vai ser um acidente de trabalho, a gente vai ter que passar para aquilo que a gente chama de nexo epidemiológico, né, que vai ser verificar se aquela doença está ou não está relacionada com a circunstância do trabalho. E aí a gente vai ter uma bifurcação. Os trabalhadores da saúde, eles têm uma presunção, eu acho que não seria absoluta, mas ela quase que dispensa provas pela própria natureza da função, como o doutor Bruno estava dizendo, quem trabalha na linha de frente dessa situação. O trabalhador que pegou a Covid, que foi contaminado, e a empresa estava cumprindo todas as suas regras, então a gente vai verificar pelas provas que forem elaboradas nesse sentido, se houve ou se não houve um nexo do trabalhador, para afirmar que é uma doença ocupacional, e ainda a empresa que se descuidou de todos os cuidados que seriam necessários, porque, por mais que nós achamos um pouco absurdo, a gente ainda se depara com essa realidade muitas e muitas vezes, né? Até na época que houve a quarentena, onde muitas atividades ficaram proibidas, existiam empresas que estavam trabalhando de maneira clandestina e sem nenhum cuidado. A gente já tem um passado para resolver, a gente tem o dia a dia do presente e fora a questão futura. Então, acho que as empresas precisam, hoje em dia, claro, o doutor Bruno vai cuidar de uma maneira muito mais do setor público em si, é uma maneira muito mais abrangente, de quem fica em loco, verificando as possibilidades das empresas e também dos trabalhadores. Acho que o Ministério Público é um braço muito importante, porque muitos empregados se sentem à mercê da sua própria sorte, de não saber o que fazer, se uma empresa, porque a gente vai ter na contrapartida a possibilidade de não obedecer aquela determinada regra e vir a perder o emprego. Então, isso vai chegar naquela esfera, tanto só o Ministério, também como os próprios sindicatos, vão precisar tomar uma frente mais, ao meu ver, detalhada em relação a isso. Então, chegando no ponto de estabelecer uma situação onde as empresas precisam, e os funcionários também, porque eles precisam ser sua própria voz, né? Eles precisam zelar pela sua saúde e também de terceiros. Se um funcionário souber que um colega está cometido da Covid e ele não falar nada, ele também é responsabilizado e pode ter a sua justa causa configurada dependendo da situação. Então, as empresas, no meu ver, precisam fazer muito mais. Não basta dar o equipamento, que para nós, acho que para a grande maioria das pessoas até que estão nos ouvindo, é uma coisa muito óbvia. Então, a empresa, dependendo do tamanho e da possibilidade dela, ela tem que orientar. Ela precisa orientar. Muitas pessoas acreditam que não existe a necessidade de usar, ou vai usar máscara o dia inteiro, ou vai usar apenas um turno de 4 horas, precisa trocar a roupa, eu troco quando eu entro, eu higienizo meu sapato. Então, essa orientação, ela é fundamental. A gente tem que fazer uma prevenção. Eu falei esses dias numa entrevista que a gente precisaria dividir isso em 4 partes, né, para poder cuidar disso de uma maneira um pouco mais eficiente. A prevenção... Com licença, doutora, temos uma pergunta dentro desse tema, assim. O transporte coletivo está retornando em todo o estado. Caso algum trabalhador desse sistema contrair o vírus, a empresa deve fazer o registro da CAT? A gente vai entrar... Desculpa, doutor Bruno, pode falar. Primeiras damas, doutora, pode responder. Não, é porque assim, a gente vai entrar numa seara bem pantanosa, porque não é a questão de ele se contaminar no transporte público, né? É a comprovação de que aquele contágio se deu no transporte público. É um critério muito subjetivo, eu vou falar isso várias vezes, vai depender de fato de cada caso,
porque ela pode sim, de fato, ter se contaminado no transporte público, e aí, desde já, a minha opinião é que ela estava se deslocando para o trabalho, era a mesma coisa se ela estivesse dirigindo ou numa moto e se acidentasse, então ela está nesse trajeto, então a responsabilidade, talvez a gente teria que pensar numa seara mais jurídica, num termo mais técnico, de falar numa concausa, né, que é uma causa que vai acompanhar uma outra coexistente para ter um determinado efeito. E ali, talvez, num aspecto, não sei se o doutor Bruno concorda, mas quando a gente for falar, talvez, nessa balança, a gente teria que fazer pesos e medidas diferentes, dependendo da situação. Mas seria necessário verificar muito a fundo... Nesse caso, doutora, a pergunta, de acordo com a pessoa que está perguntando, que é o Carlos Simas, ele pergunta, nesse caso, ele fala tanto dos cobradores como dos motoristas. Ah, sim, eu estava pensando na situação de alguém que está se transportando para o trabalho, para que chegue no seu destino, que seria o trabalho, então estaria usando o meio de transporte coletivo. No caso de quem está trabalhando dentro do ônibus... A pergunta foi feita pelo Carlos Simas. Isso, então, respondendo ao Carlos, para quem está diretamente trabalhando no transporte, seja ele um motorista ou cobrador, a atividade dele, então, já existe uma presunção que, acometido daquela doença, ele seria, até porque ele vai ter uma exposição de uma quantidade de pessoas relativamente ao longo do dia. Mas a empresa não vai poder se descuidar de uma possibilidade, ainda que remota, que ele possa ter tido um contágio, por exemplo, no supermercado, dentro de casa, ou em contato com uma outra pessoa. Então, são esses critérios que vão depender de prova técnica e pericial, vão ser, no meu ver, de fundamental importância, porque não dá para dizer que tudo vai ser acidente de trabalho. Se eu colocar isso numa forma genérica, eu vou estar criando um rombo, não só na previdência, mas também nas relações de trabalho, porque a gente vai ter também todo o dobramento, e seria interessante falar com calma sobre a estabilidade, possibilidade de pagamento de multas, indenizações, dano, só isso daria para fazer uma live inteira sobre essas implicações decorrentes disso. Só que, de novo, esses aspectos técnicos de cada caso vão ter que ser cuidados ao extremo, para que a gente não tenha uma forma de deteriorar os aspectos jurídicos de uma situação, dizendo que todo mundo que ficou contaminado é uma relação de trabalho. Essa presunção, no meu caso, não é absoluta. Assim, só complementando o que a doutora Letícia comentou, o que é importante, às vezes, ter o cuidado é que, assim, a questão da emissão da CAT, ela não necessariamente é um reconhecimento por parte da empresa que emitiu a CAT de que aconteceu um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. A CAT, ela tem que ser emitida, pela lei, ela tem que ser emitida mesmo em caso de suspeita. Então, aqui a gente está tratando, e a doutora Letícia, eu concordo com ela na questão da presunção, evidentemente não é uma presunção absoluta, né, a gente chama de presunção relativa, ou seja, ela é passível de desconstrução mediante prova, mas, considerando que a pessoa, dentro da pergunta ali do Carlos, o motorista ou cobrador, ela está se expondo pelo fato de estar num ônibus, ela está se expondo mais do que uma pessoa, digamos assim, um homem médio, que a gente chama no direito, né, assim, a média das pessoas, haveria essa presunção, então a CAT deveria ser emitida. A questão do transporte para o uso das pessoas que estão só se deslocando para outra atividade, é preciso entender também, assim, a diferenciação para fins trabalhistas e para fins previdenciários, né? A lei previdenciária, ela trata do que a gente chama de acidente de trajeto. Esse acidente de trajeto até foi objeto também, recentemente, de uma análise pelo STF, que reconheceu a possibilidade de acidente de trajeto para fins previdenciários, mas ela gera só a questão do benefício. Então, se uma pessoa vai trabalhar num banco e acabou sendo acometido pela Covid no ônibus que ela pegou do transporte público, ela vai ter direito a um benefício previdenciário acidentário, mas não vai ter uma responsabilidade do empregador, porque daí não tem, o ato não foi do empregador, né? O ato que gerou o dano, no caso gerou a doença, não foi do empregador, então não haveria essa responsabilidade. Mas estão só reforçando, a questão da CAT, ainda há muita confusão nesse sentido, e as empresas têm muito receio de fazer a emissão da CAT, mas a CAT não é uma admissão
de que aconteceu um acidente ou uma doença no ambiente de trabalho. Isso é importante destacar. E, assim, o que a gente tem notado bastante nas nossas investigações, e dentro do que também a doutora Letícia comentou, de que as empresas elas precisam não se limitar à questão do fornecimento de máscaras, é que em muitos poucos casos são feita o que a gente chama de busca ativa, né? Então, é muito raro, a partir da identificação de um caso dentro da empresa, se buscar onde que essa pessoa, com quem essa pessoa manteve contato, por onde ela andou. Normalmente é só feito o afastamento daquela pessoa e pronto. Mas é preciso ver se ela manteve contato com alguns outros, com quais colegas que ela manteve contato, eventualmente afastar também esses colegas ainda que assintomáticos, porque a gente sabe que cerca de 85%, 86% dos casos de pessoas contaminadas com o coronavírus não apresentam sintomas. E aí, caso possível, dependendo também da disponibilidade do sistema público de saúde, ou se a empresa tiver condições, fazer a testagem desses trabalhadores que mantiveram contato, porque essas são medidas que vão salvaguardar a própria empresa. A gente fez a testagem, além da adoção das medidas, e aí aqui também é importante destacar, né, a gente tem uma eficácia das medidas. O fornecimento de máscaras é a menos eficaz de todas, né? A mais eficaz é a distância física, tanto a questão do teletrabalho quanto permitido, quanto a manutenção de uma distância de 1,5 m a 2 de cada trabalhador, e aí a gente vai tendo uma escala de medidas, né, a partir do distanciamento físico, depois questão de barreiras físicas, controle administrativo e depois, por fim, a questão dos equipamentos individuais. Tem mais uma pergunta, doutores. Agora quem está perguntando, nós temos várias perguntas, agora quem está perguntando é o Jean. Ele diz o seguinte: na construção civil, apesar de todos os esforços, é comum que a área de vivência do canteiro não esteja adequada à quantidade de trabalhadores existentes. A necessidade de distanciamento nesse local seria necessária para garantir a integridade física do trabalhador frente à Covid-19, conforme as recomendações. Como podemos resolver essa questão? Doutora, quer começar? Não, agora eu vou dar preferência para o doutor agora. Tá bom. Não, assim, como eu falei ali, dentro da eficácia das medidas, o ideal é a questão do distanciamento físico. Então, uma das sugestões que a gente tem apresentado, e a construção civil, até naquele comitê que eu citei no início da minha fala, que foi criado, que é constituído pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério da Economia e pela Associação Catarinense de Médicos do Trabalho, a construção civil foi uma das primeiras atividades econômicas que foi objeto de análise da nossa parte. A questão das áreas de vivência, a primeira medida, com certeza, é tentar fazer o afastamento, né? Enfim, mesas maiores, as cadeiras mais afastadas umas das outras, eventualmente aí fazendo o que a gente chama de controle administrativo, fazer um rodízio da hora das pausas. Então, ao invés de conceder a pausa no intervalo para todos ao mesmo tempo, dividir em 2 momentos, então metade faz a pausa no momento, outra metade faz a pausa em outro momento, para que essa mitigação da exposição aconteça. A gente sabe que, por exemplo, as máscaras, elas não têm como ser utilizadas no momento da alimentação, né? Então é um problema, então essa medida é uma medida que praticamente não vai conseguir ter efeito nenhum. Então o ideal é manter o afastamento das pessoas, manter o distanciamento que é previsto nas normas, né? Normalmente em torno de 1,5 m, e caso não possível, adotar barreiras físicas, ou esses controles administrativos que a gente chama, né, fazer algum rodízio, diminuir o número de pessoas no momento da ocupação dessa área de vivência. Ok. O Carlos Simas também volta a perguntar, ele diz o seguinte, na verdade: o governo de Santa Catarina publicou a portaria 398 no dia 9 de junho, definindo as orientações para o uso do teste para a Covid-19. Porém, não deixa claro se as empresas são obrigadas a fazer esse teste. As empresas são obrigadas ou não? Olha, eu vou responder por mim, mas antes disso eu quero fazer uma complementação, só no final aqui na fala do doutor Bruno. Eu tive uma oportunidade em 2012 de participar do programa Trabalho Seguro, quando ele começou a ser implantado aqui em Santa Catarina pelo TRT-12.
A gente tinha uma grande dificuldade também no setor da construção civil, que não era necessariamente adequar o que era preciso. A dificuldade maior era definir um protocolo necessário para a segurança do trabalhador. E isso se adequa na nossa exigência de hoje. O rodízio, por exemplo, como o doutor Bruno falou, seria fundamental, mas se a empresa não adotar um protocolo, né, uma regra, ou um regramento, o que for necessário, né, dentro da sua logística, junto com o departamento pessoal, junto com o pessoal da sua contabilidade, para que aquela atividade continue sendo feita, mas que em contrapartida ela seja eficiente, a gente vai ter todos os problemas decorrentes da situação, como a gente tem visto. Agora, voltando à pergunta do Carlos, a empresa ela não é obrigada a fazer o exame, mas fica ao critério da empresa se elidir de responsabilidades futuras. Porque a partir do momento que ela realiza ou não realiza um diagnóstico, ela precisa gerenciar o controle, visto que uma pessoa pode estar infectada e ela não disseminou isso para mais ninguém dentro da empresa. Mas pode ser que uma pessoa infectada, ela acabe paralisando a atividade de um setor inteiro, ou até mesmo de uma empresa, dependendo do tamanho dela. Então, essa gravidade é que ela tem que ser mensurada pela empresa. O que vale mais? Eu correr o risco de ter a minha atividade econômica parada, ou até mesmo um pedaço da minha empresa, como viu em algumas agroindústrias no oeste do estado, e qual seria a maneira mais viável? Eu investir um pouco nessa segurança do meu trabalhador e demonstrar, além de todos os meus esforços, que eu também me preocupei, demonstrando, fazendo esses exames, e o controle desses exames, porque fazer exame hoje significa que aquela pessoa não está contaminada agora. Só que isso não é uma segurança que daqui a 7 dias, 10 dias, 20 dias, ela não venha a ser contaminada, seja dentro do ambiente de trabalho ou não. Então, é um risco contínuo. Todos os motoristas agora foram expostos aos exames, da mesma maneira como eles têm feito com jogadores de futebol, uma série de outras atividades. Só que isso não é uma garantia que vai se perpetuar, a não ser que quem tenha contraído a Covid-19 tenha um anticorpo dentro, e a gente não tem nenhuma certeza que não há uma recidiva dessa contaminação. E aí a gente vai passar por um outro estágio, porque se eu não cuidar desse funcionário, desse trabalhador, no caso da contaminação ou não, como é que eu vou fazer essa logística nesse programa de retorno quando ele retornar à minha empresa? Então, a empresa, de novo, o doutor Bruno falou sobre isso, eu acho que isso é importante. O fato de dar o que nos é óbvio não é o suficiente. Eu dou luva, álcool em gel, eu orientei, coloquei um cartaz na minha empresa. Isso não é o suficiente. E aí, a garantia do exame vai ficar muito mais ao critério da empresa, até que ponto ela quer tirar esse ônus dela, porque ações podem chegar, indenizatórias, além da caracterização do acidente do trabalho, que é o cerne da nossa discussão de hoje à noite, mas eu acredito que a empresa vai ter que fazer uma conta. O que é mais benéfico para ela? Fazer esse gasto ou correr um risco lá na frente de, inclusive, paralisar a sua própria atividade? Acho que é isso que a empresa precisa pensar. Joia. Temos mais alguma pergunta também aqui. A pergunta do nosso diretor, Valdemar Pacheco Júnior. Os casos de suspeita de Covid-19 serem considerados acidentários não irão impactar no seguro de acidente de trabalho e no fator acidentário de prevenção em desfavor de empresas? O que os senhores me dizem? Assim, dentro dessa lógica previdenciária, acaba tendo influência. Né? Claro que se for o caso de liberação do seguro para acidente de trabalho, vai ser liberado, e evidentemente que os casos podem ser considerados por um fator. Assim, a gente, com exceção de algumas empresas maiores, e a doutora citou bem os casos do Oeste, em que os frigoríficos tiveram uma concentração muito grande de casos, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, não tem acontecido tanto de ter um surto dentro de uma empresa só. Né? Então, com exceção ali dos frigoríficos, não me parece que nenhuma das situações que pelo menos a gente tem conhecimento aqui geraria essa consequência que foi questionada. Né? Então, mas pelo menos assim, hipoteticamente, sim.
Ah, joia. Tem uma outra pergunta também do Jean. É comum que em algumas linhas de produção os trabalhadores estejam locados um ao lado do outro, dificultando o distanciamento mínimo recomendado neste caso. O que o trabalhador pode fazer para se proteger? Tudo. Acho que, primeiro, quando a gente vai falar numa linha de produção e que não seja possível um trabalho, um home office, algumas atividades até conseguem, os setores administrativos, burocráticos, mas setor produtivo é, de fato, inviável. Então, a gente já teve, o governo já editou algumas outras regras, como, por exemplo, a possibilidade de redução da jornada de trabalho, para que esse norte seja alcançado. Se trabalharia em 2 turnos, e aí poderia fazer com que tivesse menos pessoas naquele setor, ou naquele espaço de trabalho, para que o contágio fosse, de novo, pormenorizado, né? O doutor Bruno falou sobre a necessidade da distância, que é muito mais importante do que o próprio uso de máscaras e álcool em gel, etc. Mas eu acho que o empregado, eu acho que eu até falei isso bem no início da nossa conversa, ele tem uma responsabilidade também dentro dessa esfera. Então, a gente tem meios de comunicação hoje, algumas empresas, claro, umas empresas maiores que trabalham, por exemplo, com compliance, que vai ter talvez uma ouvidoria, que seria de fundamental importância para que o funcionário possa também fazer as suas reivindicações de maneira anônima, para que isso não gere um desconforto dentro do ambiente de trabalho. O funcionário tem os canais, como o Ministério Público do Trabalho, como a Superintendência do Trabalho, que, embora não esteja funcionando presencialmente, tem telefones, quando os atende, né, que já fica isso como uma crítica também para os canais de comunicação da Superintendência das Secretarias de Regional do Trabalho. Os sindicatos precisam, de fato, tomar a sua força de representatividade em prol dessa situação, né? A gente tem um costume de dizer que o sindicato só funciona na época da database para fazer a convenção coletiva. É um momento muito importante. E eu digo isso porque, na época das suspensões das reduções da jornada de trabalho, que veio quase em conjunto com a medida provisória 927, que foi a 936, a grande maioria dos sindicatos não respondiam, porque não trabalhavam fisicamente, também existe uma dificuldade enorme para que eles pudessem vir como protagonistas desse cenário para ajudar quem de fato eles representam, que são os trabalhadores. Muitas vezes o trabalhador, eu escutei muito disso ao longo de todos esses meses que a gente não está, que a gente estamos nessa situação. Eu não posso trabalhar, mas se eu falar que eu sou do grupo de risco, eu tenho medo de ser demitido. Então, essa é a grande preocupação do trabalhador. Ele precisa ter um amparo nesse sentido. E se a empresa não pensar preventivamente, ela tem que entender que o fato de um acidente do trabalho por conta de uma contaminação da Covid não trata exclusivamente de uma estabilidade de 12 meses. E, claro, sempre é a corda que mais pesa. Mas existem diversos outros aspectos que precisam ser levados em considerações por conta disso. Ok, obrigada, doutora. Temos uma outra pergunta. Pergunta do William. Ele diz o seguinte: colaboradores externos podem estar expostos aos riscos, principalmente pelos níveis de controle e higiene variar de um local para outro. Somente a devida orientação e entrega de EPIs aos colaboradores é o suficiente ou é recomendada a adoção de medidas mais amplas? Olha, eu vou falar por mim e interromper o doutor Bruno, jamais a entrega de EPI vai ser suficiente. Mas pode complementar, doutor Bruno. Não, na verdade eu fiquei com uma dúvida, até para que quem fez o questionamento possa complementar. Quando ele fala em colaboradores externos, ele está falando de trabalhadores que exercem suas funções fora do ambiente, é isso? Vendedores externos... Isso. Vendedores, mecânicos. A empresa que eu trabalho, ela tem a função tanto de vendedores quanto o pessoal da área operacional, que são os mecânicos, né? E também os técnicos de avaliação de desempenho em campo. E a dúvida seria em relação a esses colaboradores que estão expostos aí a diversos ambientes, né? Cada dia eles estão em uma empresa diferente. Muito obrigado. Assim, como a doutora falou, a doutora Letícia comentou, o equipamento de proteção individual é a última medida e muitas vezes ela acaba sendo ineficaz. O que a gente, às vezes, a gente tem recomendado para situações semelhantes a essa, é que às vezes até assim, o contato com o local onde esse trabalhador que exerce a sua atividade externamente vai
vai precisar visitar, já seja feito um contato prévio para que algumas medidas já lá naquele local também sejam adotadas, alguns cuidados para que naquele local também se tenha alguns controles. Então, tanto de distanciamento quanto de controle administrativo, enfim, eu estou tentando pensar numa situação prática, mas vamos pensar em algum vendedor, algum representante comercial, alguma coisa nesse sentido, que vai entregar algum produto, que esse produto seja entregue num ambiente mais arejado, que não seja, de repente, lá dentro do depósito ou em algum lugar, que a gente já... O que os estudos têm mostrado bastante é que, principalmente, a questão da circulação de ar é um dos fatores preponderantes para a transmissão do vírus, né? Saiu até bem recentemente, acho que essa semana, um estudo que foi feito com base em casos lá na China, casos, né, não hipotéticos, casos reais, em que se conseguiu identificar o paciente zero e a partir dessa identificação se fez a buscativa de quem pegou e enfim, o que pode ter contribuído, e se viu que, por exemplo, uma das situações foi uma excursão, onde trabalhadores foram em 2 ônibus, com 60 trabalhadores, não, desculpa, ali no caso não eram trabalhadores, as pessoas foram em 2 ônibus com 60 pessoas cada. Depois todas essas pessoas se reuniram numa espécie de palestra, e somente pessoas que estavam no ônibus do paciente zero que pegaram o coronavírus, ou seja, que ficaram num ambiente fechado. Então, algumas medidas que evitem essa presença em locais fechados, somados ao fato das proteções individuais, são algumas das medidas que podem ser adotadas para mitigar os riscos a que esse trabalhador está exposto. Ok, obrigado, doutor. Temos mais umas perguntas também. O Leonardo José Andrade, ele diz o seguinte: empresas de transporte coletivos não estão ofertando o EPI adequado ao risco, falta de higienização. Isso não seria negligência da organização? Ela não corre o risco dos colaboradores entrar com uma ação contra elas? Sim, eu acho que além da ação, claro, primeiro a gente tem que separar a possibilidade da empresa não fazer aquilo que lhe é de dever, né? Então, a empresa vai agir com negligência e imperícia em prol da saúde e da proteção do empregado, que já por si só já é um fato gravíssimo. E aí cabe lembrar que, independente se houver ou não um acidente do trabalho de forma caracterizada, dependendo do conjunto das provas, levando em consideração que já há uma ação, por exemplo. Então, a empresa também tem que entender o ônus que isso vai reverberar, porque a empresa pode ter uma multa, ela pode ser sujeita a uma ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho, porque está violando a saúde e o zelo do seu trabalhador. Os terceiros, né, e a coletividade também são prejudicadas, porque a higienização não é só para o funcionário, e sim para todos que usufruem daquele transporte coletivo. Então, existem infrações penais, uma ação regressiva por parte do INSS por conta desse afastamento de acidente de trabalho, que é um gasto que vai acontecer perante o órgão. E, fora isso, a gente vai ter uma série de possibilidades de indenizações na seara trabalhista, e aí eu vou estar falando de dano moral, dano material, um dano existencial, que é uma modalidade nova da reforma trabalhista. Isso é um leque muito amplo. O problema é que a empresa tem uma tendência a não fazer conta. Eu acho que esse é um problema cultural. No Brasil tem muito isso. A gente primeiro faz um problema e depois a gente vai ver. A prevenção nunca é a primeira medida a ser tomada. Então, na minha consultoria, eu tenho uma prevenção porque eu consigo fazer de uma maneira muito factível, fazer com que o cliente entenda que, se ele fizer agora, ele vai estar agindo como uma prevenção. Então, se a gente for falar assim, num outro viés, mas que me veio à cabeça agora, existe todo um lado da empresa também de cuidar do lado psicológico, porque tem muita gente que tem adoecido por conta da Covid, não pelo contágio, mas por outras situações, como estresse, depressão, ansiedade, que são doenças também características, até são as pessoas que estão em home office, que estão sofrendo muito desses males, e a empresa precisa também ter um plano de ação contra isso. Inclusive, tem uma pergunta... Ui, desculpe, doutora. Não, imagina, Maria. Inclusive, tem uma pergunta que fala sobre isso, eu vou pegar o gancho daí. Tem uma pergunta do Josevan. Qual a posição da empresa cujo empregado seja contaminado trabalhando em home office?
Bom, aí a contaminação, ao meu ver, a contaminação, no caso de estar em casa, né, ele está numa possibilidade de desempenhar as atividades fora do ambiente da empresa. Então, se por um acaso ele vier a ficar doente, a empresa vai ter que... Bom, primeiro ele não estava na sede da empresa, então fica fora do ambiente de trabalho. Então, ela pode ter feito essa contaminação em qualquer lugar, dentro do seu prédio, indo num parque, indo dar uma caminhada, indo numa academia, no supermercado. Então, assim, a pulverização dessa doença é tamanha que aí, de novo, a empresa vai ter que se reportar, porque se ela tem um meio de home office, ela vai estar sabendo como aquela atividade é desempenhada dentro de casa. Agora, se aquela pessoa recebeu uma visita no final de semana e ficou doente, é muito tênue, né, essa comprovação, porque é muito subjetivo. Tudo pode ser acidente do trabalho se eu pensar no home office. Só que, mais uma vez, a empresa, a gente não pode deixar essa presunção de maneira absoluta para a gente não criar aquele buraco que eu falei anteriormente. Mas queria que o doutor Bruno também falasse do viés dele. Eu acho que no funcionalismo público nós temos muitas pessoas trabalhando em home office e também são sujeitas à contaminação como qualquer um de nós, né? Não sei se quem fez a pergunta já estava aqui desde o início, como eu falei, assim, hoje o que a gente entende como a situação que melhor exemplifica essa quebra da presunção de que a pessoa foi acometida pelo Covid no trabalho é a questão do home office. Né? A gente entende que daí, nesses casos, não haveria essa presunção, porque daí, justamente a pessoa não precisou se dirigir até o ambiente, né, da empresa. Claro, como a doutora falou, isso não quer dizer que não seja acidente do trabalho, mas aí a questão da prova, no caso concreto, aí fica a cargo do trabalhador. Diferente da situação de que o trabalhador precisa se expor lá no ambiente da empresa. Joia, temos outra pergunta também. O Fábio, ele diz o seguinte: há alguma restrição em vigor para treinamentos presenciais? Se não, o que recomendariam para a segurança de todos? Olha, se for um treinamento que ele não consegue ser feito de maneira não presencial, eu acho que todos os cuidados que eu já disse, o doutor Bruno também, a máxima distância possível, quem sabe se não puder ser feito, faça em rodízios, em turnos diferenciados, para que haja esse escalonamento e que evite a contaminação, ou pela proximidade, que é o fator fundamental. E o treinamento, se for em prol da Covid, aí o cuidado certamente vai ter que ser redobrado, montar um comitê para esse tipo de emergência, mas acho que nesse caso a gente já abordou, não sei se o doutor Bruno também concorda, a gente já abordou bastante esse assunto. Não, concordo, assim, não sendo possível fazer, tudo que seja possível fazer por meios telemáticos, se recomenda que seja feito por meios telemáticos, né? Então, toda a parte teórica da capacitação, o ideal é que seja feita cada um na sua casa. As questões que necessitam a presença, aí como a doutora falou, né? A gente precisaria pensar em medidas para diminuir o número de pessoas, eventualmente maiores cuidados com ventilação, distanciamento, utilização de barreiras físicas e a questão dos equipamentos, máscaras e higienização. Obrigada. Temos, eu acho que uma outra pergunta aqui. Ainda sobre o retorno do transporte coletivo, a pergunta é de Valderi. Mesmo com recomendações, está claro que o distanciamento não está sendo cumprido, tanto que vários coletivos vêm com sua lotação máxima. Frente a essa situação, o empregado, ao se deslocar para o trabalho, pode estar correndo um grande risco. Juridicamente comprovada a contaminação nessa situação, seria considerado acidente de trajeto ou acidente de trabalho? Acho que a pergunta é para ambos, né? Não, eu acho que a gente já assim, falou brevemente, tanto eu quanto a doutora, pode ser considerado acidente de trajeto, sem dúvida nenhuma, se tiver em deslocamento para o trabalho. Não sendo profissionais da área do transporte, que esse sim seria uma situação diferente, né, que aí seria a presunção de que o acidente que é acidente do trabalho, não um acidente de trajeto.
Mas para as demais pessoas haveria essa presunção de que foi um acidente de trajeto. Como eu falei, acidente de trajeto não gera uma responsabilidade civil para o empregador, tem repercussões previdenciárias. É importante que essa distinção fique clara. Até porque existia uma confusão muito grande sobre essa questão do acidente de trajeto. Acho que a medida provisória, aquela do contrato verde e amarelo, caiu, e quando ela caiu, ela também derrubou esse entendimento que havia essa confusão. Então, eu ainda acho que isso vai cair, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade de que isso não seja ventilado futuramente, numa possibilidade de utilizar a questão do acidente de trajeto para tentar comprovar um eventual acidente do trabalho. Só que isso vai chegar na mesa do juiz do trabalho. Eu digo isso com uma tranquilidade, e não sei se o doutor Bruno concorda, já tem até uma, DataLier é o nome do site, e a quantidade de ações trabalhistas que vão acontecer em virtude de uma série de situações, desde rescisões que não estão sendo pagas porque não há disponibilidade financeira, e também de tentativas de caracterização, até porque o INSS, como não está conseguindo fazer as perícias médicas, ela também vai ter todo esse problema futuro para tentar resolver, e, consequentemente, essas instabilidades por conta do acidente do trabalho. Mas é importante deixar um ponto que eu estava estudando ainda hoje sobre alguns aspectos jurídicos para complementar a nossa noite, e o julgamento do STF que ele modificou, não, ele suspendeu, né, o artigo lá 29, ele não altera o regulamento da Previdência, que diz que ele exige a prova da exposição ocupacional para o acometimento da doença. Então, independente do caso, vai ter que ter essa comprovação muito factível e cabal. Por isso, há dificuldade dessa comprovação. Mais uma vez, a necessidade das empresas se precaverem desde já. Vai fazer um IPI, embora o IPI não seja suficiente, mas entrega um protocolo com a máxima exatidão. Eu estou entregando hoje uma luva ou 2 pares de luva, tantas máscaras de tal material, fiscalize, porque a entrega do IPI não é simplesmente entregar, a fiscalização é um dever do do empregador. Então, que seja feito assim, eu sempre acho que a gente tem que pecar pelo excesso nesse momento. Então, poder instrumentalizar, se for fazer um treinamento por conta de atendimentos, dependendo da situação, a gente está falando muito aqui de transporte hoje à noite, mas que haja um regramento. Olha, eu treinei o fulano na data de hoje, o treinamento que foi de 2 horas, filme, fotografe, tudo isso vai servir de elemento de prova quando essas ações chegarem, e elas vão chegar. Obrigada, doutora. Temos uma outra pergunta aqui. A Evelyn, ela disse assim, me desculpem, pois entramos na live atrasados. Gostaria de reiterar a obrigatoriedade da emissão da CAT para casos em que o trabalhador apresente teste positivo. É isso? Ele pode ser doente, ele pode ficar doente e não precisar da CAT e depois querer reiterar, até porque a CAT pode ser emitida pelo hotel, não necessariamente pela empresa. Doutor Bruno. Não, como eu falei, provavelmente a Evelyn ainda não pegou, lá foi no início da minha fala, a questão da CAT, ela tem a lei já exige que a CAT seja emitida em caso de suspeita, então, e a CAT não necessariamente é uma admissão de que aconteceu um acidente de trabalho, então é isso aí mesmo, a CAT tem que ser emitida, como a doutora falou, sequer é um ato exclusivo do empregador, tem outras pessoas que podem emitir a CAT, mas é caso de emissão, sim. Ok, obrigada, doutores. Temos uma outra pergunta também. É do Valdemar. Se a Covid-19 irá inflar o SAT-FAP em desfavor das empresas, esse é um fator potencial de desemprego futuro por dificuldades financeiras, ou mesmo por opção de automatização. Não seria de rever a questão pelo momento de excepcionalidade? Eu acho que cabe para os dois, né? Pois é uma reflexão que ninguém tinha proposto para mim até agora. É bem plausível, assim, né? A gente sabe que realmente é uma situação que tem gerado um aumento
considerável, né, de adoecimentos, e aí vamos tratar aqui de adoecimentos relacionados ao trabalho também, né, porque a gente sabe que muitos casos acabam acontecendo no ambiente de trabalho, e aí considerando a excepcionalidade da situação, talvez fosse o caso de não ser considerados para esses fins. É de se pensar mesmo. Eu também estou refletindo, não foi um questionamento bem novo, eu não tinha passado também dessa etapa para refletir, mas o que eu imagino é o seguinte, ele até colocou na pergunta que isso poderia ser um fator potencial de desemprego futuro. Acho que a crise em si já é um potencial de demissões. O que o governo tem feito é tentar, talvez, desonerar um pouco a folha de pagamento, tentar trazer alguns outros subsídios para que essa realidade não fique tão severa. Mas lembrando que, como eu tinha dito anteriormente, as ações regressivas estão aí. Então, se houver um grande inchaço de gastos pelo poder público, a gente vai estar falando aí do SAT, do FAP, justamente por conta dessa grande demanda que está acontecendo agora, o INSS pode querer cobrar essa conta, e a empresa vai ter que demonstrar esse prejuízo, porque os 15 primeiros dias de afastamento vão ser pagos pelo INSS. Imagina se todas as pessoas que ficaram doentes vão entrar, né, 15 dias primeiros seriam pagos pela empresa, sucessivamente pelo INSS. Se a gente for pensar nesse gasto público, a gente não chegaria nunca numa conta plausível. Então, realmente é um risco muito prejudicial para todos nós, né? Porque isso vai esbarrar na gente em algum momento. Ok, temos mais uma pergunta também, da Carolina. Para estabelecimentos de atendimento à saúde não específicos ao público geral, como especialidades oncológicas ou hemoterápicas, ainda cabe o nexo causal? Mesmo com toda a triagem dos pacientes que adentram em estes estabelecimentos, eu acho que cabe aos dois também. Eu não sei qual é a posição da doutora, mas na nossa, com certeza. Assim, quando a gente está tratando de unidades de saúde, ambientes hospitalares, enfim, a gente está falando, inclusive, dos profissionais de limpeza, os profissionais de recepção, seguranças, enfim, todo mundo que trabalha naquele local. Porque, assim, claro que quem tem um contato direto com as secreções, saliva, tem um risco maior, né? Mas a gente está falando de um ambiente em que tem diversas pessoas. Vamos falar, assim, em primeiro momento, dos hospitais em que tem pacientes internados em função da Covid. Independentemente de todas essas medidas de isolamento, de alas do hospital e higienização, acaba acontecendo a transmissão dentro de todo aquele ambiente hospitalar. Isso é cientificamente comprovado, principalmente nos países em que a Covid teve suas repercussões antes do Brasil. Então, na visão do Ministério Público, pelo menos, eu não sei se a doutora concorda comigo, em relação à unidade de saúde, sem dúvida, independentemente da função que é exercida. Eu vou complementar, eu concordo, só complementando, Marilena, concordo com a fala do Bruno, é que como a gente vai lembrar do nexo causal, ele vai ter que ser ligado ao efeito e à causa, né, e vai ter que ter uma comprovação daquele dano que foi caracterizado. Então, da mesma maneira que fica ao critério das perícias técnicas afirmarem se há uma insalubridade ou uma periculosidade dentro do ambiente de trabalho, vai caber a mesma situação dentro desse nexo causal para os casos da Covid. Então, os médicos do trabalho vão ter um trabalho redobrado, os engenheiros também, que forem chamados, demandados as perícias técnicas daqui para frente, vão precisar ter um papel fundamental, porque na minha visão, vai caber o meu viés jurídico, mas não técnico. Eu não vou conseguir saber se vai ter um agente, de fato, ali que seja preponderantemente influenciador de uma contaminação. A perícia técnica vai ser hábil para fazer isso. Então, os peritos que nos escutam aqui vão ter que ter um papel fundamental daqui para frente e serem precisos, né? Só reforçando, não é uma questão de presunção absoluta do nexo, né? A gente está falando de presunção relativa. Conseguindo se demonstrar que não foi dentro do ambiente hospitalar, bom, aí não teria a questão da responsabilização. Ok, temos mais uma pergunta agora.
Vamos ver, temos várias perguntas, né? Está bem bacana aqui. O Edmar, prezados, desculpe, mas perdi os 20 minutos iniciais. Então, seria possível contextualizar resumidamente o início e embasamento para a caracterização de acidente do trabalho para casos de trabalhador positivo, ou será caracterizado apenas se houver indicativo de que ocorreu no ambiente de trabalho? Eu acho que para resolver a situação do Edmar é só a gente voltar agora recentemente no que a gente falou sobre a questão da... Eu acho até que essa live vai ficar gravada, né, Marilene? Não sei se depois pode confirmar isso para quem está nos assistindo, mas a parte da presunção absoluta, né, que o doutor Bruno acabou de comentar, né, o indicativo pode ser um elemento que venha a trazer como força de um possível contágio, mas ele não pode ser levado em consideração como um único para que seja caracterizado acidente de trabalho. A empresa vai ter que responder para que tivesse contribuição para aquele contágio, né? Então, né, pediu para contextualizar resumidamente o embasamento do acidente do trabalho, seria nesse sentido. A exposição de algum agente que venha a comprometer a saúde do empregado, também a parte física, e aquilo ali seja entendido como um acidente do trabalho. Então, para que haja esse indicativo, se o trabalhador for positivo para a COVID, vai ter que ficar demonstrado se a empresa deu condições para esse contágio, né? Se ela não tirou, se ela não se elidiu do que era possível, ou se houve um indício de contaminação, isso vai ficar provado em tudo aquilo que a gente já disse hoje, do que a empresa precisa fazer, tudo que o empregado também precisa se comprometer a fazer, e isso vai vir depois nas perícias técnicas, nas ações que vão chegar brevemente. Mas eu acho que a Marilene poderia dizer se a live ia ficar gravada ou não para as pessoas, né? Até para tentar melhorar um pouco as dúvidas que surgem, né? Por conta de quem chegou depois. Joia, muito obrigada. Alguma coisa a acrescentar, doutor? Não, eu acho que é basicamente o que a doutora falou. A gente acabou até com as respostas, tratando mais ou menos do que a gente tinha falado nas nossas falas iniciais, e aí acho que se permanecer ainda alguma dúvida, é possível ver na gravação. Mas a resposta da doutora já... Tem mais uma perguntinha. Tem mais uma pergunta, pode ser? Claro. O Noemi. As empresas estão afastando os funcionários suspeitos de Covid-19 por 14 dias por precaução com recomendação médica, neste caso. A empresa pode abater esses dias em férias, por exemplo? O que os senhores dizem? Bom, é que eu estou entendendo que o funcionário é suspeito, né? Bom, eu entendi que... Poderia repetir a pergunta só para a gente não... Marilene. Para mim deu uma falhada na pergunta, eu não entendi bem. Eu vou repetir. É suspeito. Eu vou repetir, eu vou repetir. Suspeito de Covid. Eu vou dizer a pergunta toda, é a da Noemi, né? As empresas estão afastando os funcionários suspeitos de Covid-19 por 14 dias por precaução com recomendação médica, neste caso. A empresa pode abater esses dias em férias, por exemplo? Na minha visão, não podem. Independente, não sei se o doutor Bruno concorda, mas independente se for, assim, pode ser que seja um afastamento por um atestado médico, aí realmente não tem condições, porque ele tem uma possibilidade de justificativa de falta, mas em contrapartida, quando a gente começou a pandemia lá no início de março, uma das primeiras leis que saíam foi justamente para tratar das questões de quarentena e isolamento. E que casos suspeitos e também das pessoas que são consideradas o grupo de risco seriam considerados faltas justificadas. Eu não posso trocar uma falta justificada por umas férias. São institutos completamente diferentes. Se houvesse uma necessidade de afastamento, porque as atividades foram paralisadas, e aí eu precisaria compor esses dias perdidos, aí isso é uma outra situação que teve uma medida provisória apenas para isso. Agora, eu não posso pegar um afastamento por uma suspeição. Tem um respaldo da lei, e é bem claro, e aí essa falta seria justificada, eu não posso igualar isso como férias.
Não tem muito a acrescentar, o que a doutora falou é isso aí, assim, as férias, se foi em função, ainda que suspeito, de uma recomendação médica, não tem como compensar. A gente precisa diferenciar bastante da situação em que essa medida provisória que a doutora citou autoriza algumas compensações, que foi adotada para aquelas empresas que ficaram com as suas atividades paralisadas lá no início da pandemia. Então, a medida provisória autorizou algumas situações, então, de compensar feriados, enfim, com trabalho nos feriados ou aqueles dias parados. São situações diferentes. Nesse caso, o que algumas empresas adotaram foi a adoção de férias coletivas, aí é uma situação que não haveria essa recomendação médica de afastamento. O princípio foi, não, vamos dar férias coletivas para, né, todo mundo da empresa, para que se tenha uma segurança de que não foi, de que ninguém foi acometido pelo coronavírus no ambiente de trabalho. Mas não pode ser compensado, não. Ok. Mais alguma pergunta, alguma dúvida que alguém tenha? Nossa live está bem interessante. Tem muita gente com dúvidas, muita gente querendo falar muito mais. Está ótimo, né? Por mim também, a gente ficava bastante tempo aqui. Recebemos, inclusive, parabéns. Marilene, se me permite uma pausa, se por um acaso, também não sei qual é o tempo que nós ficaríamos à disposição, mas se por um acaso outras dúvidas vierem a surgir, vocês quiserem canalizar essas dúvidas no canal da SESC, depois passar para mim ou para o Dr. Bruno, eu já me coloco à disposição desde já, para que a gente consiga sanar todas as dúvidas que venham a surgir, porque realmente é um tema polêmico, é muito subjetivo, porque a margem de interpretação é muito grande para todos os lados, então eu me coloco à disposição, se precisar depois encaminhar para o meu e-mail, não tem problema. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora, nesse momento, eu aproveito para dizer que nós estamos gravando e que a gravação da live vai ficar disponível nas nossas redes sociais, ainda hoje, tá? Para quem perdeu alguma... E que, agora, para finalizar, eu gostaria também de, novamente, uma palavra da presidente, a engenheira Carla, que fez a abertura, a anfitriã do encontro, mas muitas pessoas que entraram depois acabaram não... E fale para a engenheira Carla falar, agradecer um pouquinho esse nosso encontro, que está sendo bem recebido pela categoria, e fique à vontade, presidente. Com a palavra, a anfitriã. Então, eu agradeço, né, enormemente a gente poder discutir, estar aqui hoje discutindo, né, sobre essa, digamos assim, uma coisa nova, porque, por exemplo, gripe, ninguém nunca se afastou por gripe, né, gripe é uma coisa que a gente ia trabalhar com gripe normal, então, por isso que hoje talvez seja tão estranho, né, Covid-19, que é, tipo, tem os sintomas de uma gripe, claro que muito mais piores, vamos dizer assim, para o nosso corpo, né, de letalidade muito maior, e que agora eu preciso usar máscara, eu preciso usar álcool gel, preciso tirar minha roupa quando eu chego em casa e já ir para o banho, tomar banho, né? A gente nunca fez isso, né? A gente não tem essa mentalidade, são novos hábitos que a gente está tendo que mudar, né? E o nosso futuro, claro, vai ter outros hábitos que a gente vai ter que mudar. É uma força muito grande para a nossa área de segurança do trabalho, né, a parte preventiva, né, de trabalho com a prevenção mesmo, então, muito importante, dá uma força muito grande para a gente, né, e eu acredito que as empresas, muito mais do que já tinham de hábitos, né, tem que reforçar mais isso, então vai ser uma consciência muito grande, né, eu acredito até que no futuro seja uma coisa normal, a gente está, né, chegando em casa, tirando a roupa, indo tomar o banho, usando a máscara, né, então a gente, e no trabalho também, a máscara, que às vezes era tão difícil do pessoal usar a máscara, esquecia da máscara, esqueci, a pessoa foi no banheiro, voltou, cadê a máscara? Pois é, deixei no banheiro, né, então acho que começa a mudar,
essa mentalidade, né, de alguma forma. Antigamente o engenheiro, o técnico tinha que estar lá na frente, tinha que estar lá cobrando, tinha que estar lá, né, falando, às vezes a pessoa está ali escutando treinamento, mas não está escutando porque não está presente, né, ela está em outro lugar, a mente está em outro lugar. Então eu acho que as pessoas vão estar com uma outra consciência, fica muito mais fácil, né, então vai estar pensando mais um pouquinho nela, tá pensando um pouco mais no outro, né, obrigatoriamente a gente usa máscara porque é uma prevenção nossa e também do outro, e cada um tem que pensar dessa forma, né, então é uma consciência nova que a gente, de alguma forma, está sendo obrigado a fazer, no nosso dia a dia, né, então acho que é um reforço muito grande para a nossa área de segurança do trabalho, né, por isso que tem saído bastante discussão sobre isso, tenho visto outras lives também sobre esse assunto. Então, eu agradeço bastante a doutora Letícia, ao doutor Bruno, né, pela participação. De repente, a gente faz uma outra live para falar mais dessa parte previdenciária também, né, que a trabalhista e a previdenciária sempre andam juntas, né, muitas vezes a gente acaba renegando um pouco a previdenciária, mas a trabalhista andam juntas, a gente precisa também discutir, a gente precisa, como engenheiro de segurança, como técnico de segurança, estar conhecendo também, né, então, de repente, a gente faz uma outra live, e pessoal, assim, vai ficar, como a Marilene falou, vai estar gravado, né, a nossa live, tem o acesso aí, quem quiser fazer mais perguntas, a gente pode repassar depois para os nossos palestrantes, também, para eles responderem, e depois a gente encaminha para as pessoas, então, fiquem à vontade, e espere as próximas lives nossas. Ok? Obrigada. Marilene? Exatamente, as pessoas estão gostando, e sem querer explorar muito os nossos convidados, tem mais uma pergunta de alguém que pediu para me passar essa pergunta antes de fechar. Só mais uma perguntinha, doutores. Vamos lá. Só a última, tá? Convivo com alguém que já está confirmado o Covid, e por isso fui afastada do meu emprego. E neste caso, como fica? É a Noemi. Mas como fica em relação a quê, né? Aqui foi a minha mesma. Não, assim, em termos vamos tentar adivinhar. Assim, em termos dos efeitos do contrato de trabalho, continua tudo igual. A pessoa foi afastada, essa empresa até tomou a atitude correta, né? Que fez um protocolo de busca de casos correto. Afasta a pessoa que teve o contato, ainda que ela não tenha apresentado nenhum sintoma, em função da possibilidade de ela ter contraído a doença. Mas para fins de efeitos no contrato de trabalho não tem nenhum. Se enquadraria naquela situação que a gente tratou antes, de afastamento por recomendação médica, ainda que assintomático, ainda que só como um caso suspeito. Joia, muito obrigada. Então, senhores, a SEST agradece a todos e a todas pela presença nesse produtivo debate, com a certeza de que esse produtivo debate vai ficar disponível daqui a pouco nas nossas redes sociais, e também que haverá novos encontros, novas lives, essa foi a primeira. E agradeço, então, os nossos convidados, agradeço a presidente, e até a próxima. Obrigado. Até.